Meus amigos, muito boa noite. Vim falar sobre a vitória do Santos sobre o Vasco por 2-1, dois gols de Neymar. A cada momento que passa, ele vai tentando aproveitar as chances que tem para ser convocado por Carlo Ancelotti até a Copa do Mundo desse ano, em 2026. O Santos jogou muito mal perto do que o Vasco proporcionou, é o que eu acho. Acho que apesar dos dois gols do craque, não sobrou qualidade do time do Santos, e sim uma genialidade, uma pitada de genialidade do Neymar. Não acho que o Santos tenha aprendido nada hoje. Acho que nada mudou. É, a zaga do Santos é uma piada, né, cara? Você vê que ali no gol do Cauã Barros, logo após o gol de Neymar, ali nos 42 minutos do primeiro tempo, a zaga toda descomposta, uma, uma brincadeira que tá acontecendo ali naquela zaga. O William Arão é o que salva o time do Santos nessa defesa. E ali no iniciozinho do jogo, a gente viu o Neymar sumido, né? Quando ele não pega na bola, não dá vontade nem de assistir o jogo do Santos, né? Além dessa zaga dorminhoca, incompetente, desligada, a gente tem um Neymar que está tendo dificuldade de jogar como antes. Hoje não foi um jogo em que ele proporcionou a bola para o time do Santos. Ele jogou de um falso 9 ali, ele jogou com um cara que se modifica pela área de ataque, mas não pegava na bola como fazia ano passado, por exemplo. A gente tinha um Neymar que ele moldava as jogadas para o Santos. Um Neymar que quando pegava na bola era questão de 2 em 2 segundos. Ele tinha que estar ali para armar. Hoje ele não joga mais como um armador. Ele joga mais como um goleador, um falso 9. E foi isso que ele fez, foi para isso que ele serviu hoje contra o Vasco da Gama, para reverter, para ser uma espécie de revanche depois daquele 6-0 horroroso. O Neymar não jogou absolutamente nada no ano passado, na temporada 2025. Por sorte santista também, o Vasco não marcou ali no início. Dois times que não fizeram nada em 20 minutos. Uma dificuldade imensa para ser superior. Eu vi o Vasco com uma cara, né? Depois do que saiu de Fernando Diniz, ainda sobrou algumas coisas do técnico. Então, a gente vê que o Vasco ainda sabe um pouco o que fazer. A gente sabe como o Vasco está se entendendo ali. A gente vê que a dificuldade é grande, mas a gente vê que tem mais entendimento da equipe do Vasco comparado com a equipe do Santos. E aí, eu me fiz um questionamento, parafraseando aqui o estilo da minha inspiração, Vitor Sérgio Rodrigues. Quem diria, né? Aquele quem diria que ele fala, eu lembro muito dele falando na final da Libertadores, quem diria que do São Paulo, quem ia ser tetracampeão primeiro da América? Acabou sendo o Flamengo, o São Paulo que foi tri. E usando esse meio dele recordar os tempos de ouro do futebol, eu vou perguntar a você que está escutando e está ouvindo. Quem diria que quando houvesse um Santos e Vasco pelo Brasileirão numa rodada, ia ser intitulado como o jogo mais entediante e o jogo mais pobre? Dois gigantes. O Vasco, um gigante, colossal, uma história linda, é time de presença, time de tradição, e o Santos nem se fala. O clube do maior jogador da história, é um clube imenso, é maravilhoso o que faz o Santos na história do futebol, assim como o Vasco, e hoje eles eram os dois clubes, o Vasco era o 19º e o Santos era lanterna em 20º lugar pela tabela do Brasileirão. Hoje acabou subindo com 3 pontos, foi a primeira vitória do Santos, e o Vasco permanece sem nenhuma vitória pelo Brasileirão. Tá difícil para os dois times, mas o Santos tem um fator Neymar, né? E que dois golaços fez o Neymar, porque o primeiro gol, ele dá a bola em um dos atacantes, vai pedindo ali como opção pelas costas do atacante e acaba recebendo a bola para tirar Léo Jardim da defesa completamente, sabe, a jogada feita por ele, cara. A jogada foi feita por Neymar. Então, para mim, foi um golaço. E o outro, segundo, para virar com o empate que Cauã Barros fez nos 42 minutos do primeiro tempo ainda, Neymar fez aos 5 minutos, né, por cima de Léo Jardim, ali no segundo tempo, lá no iniciozinho,
uma cavada, cara. Aí tem que contar com o mau jogo da defesa vascaína também. Eu vi um bom jogo dos zagueiros do Vasco, muito melhor do que a Santista, mas cara, um cabeceamento ali para tirar a bola completamente, né, incompetente, completamente, né, faltoso ali, faltou senso pro defensor vascaíno, que acabou cedendo a bola para Neymar que não é besta nem nada, foi embora com tudo e cavou por cima de Léo Jardim um belo gol, um dos melhores gols da rodada, um dos mais emblemáticos, e por ser Neymar se torna mais emblemático ainda, né? Então, você vê que o Santos teve a ajuda de ter um gênio ali, o privilégio de ter um gênio nessa fase horrorosa que vive o Santos, cara. As substituições também deram velocidade pro jogo do Vasco, né? A gente viu um cuiabano que entrou para dar mais ritmo, um jogador com mais fôlego, estreou com derrota, inclusive, entrou no lugar de Piton. Brenner também entrou no lugar de Moreira. Brenner eu vi um jogo mais veloz e era isso que o Vasco estava precisando, apesar de ter perdido, acho que era isso que o Vasco precisava. O Marino entrou no lugar de Rojas. Pelo Santos, Rony entrou muito bem, eu acho que deu mais ritmo, forneceu alguns passes a Neymar, apesar de não ter feito o terceiro gol, mas eu acho que o Rony entrou bem para fazer uma dupla com o Neymar, apesar dos erros, né? Rony também não é um jogador que se diga glorioso, né? Ninguém faz questão de Rony assim para mudar o jogo, mas que ele é um bom brigador, que ele é um atacante que vai disputar todas as bolas, isso é verdade. E Rony entrou no lugar de Moisés. Aí vem Barreal para entrar no lugar de Miguelito. Miguelito precisava sair, estava jogando muito mal. Bom tempo sai para Zé Rafael. E Arão, que foi o melhor defensor do Santos nessa partida, saiu para o lugar de Schmidt. Aí David entra no lugar de Spinelli. Spinelli não conseguiu fazer muita coisa pelo fato do Santos não ter bons passes para fornecer ao atacante. Não estreou bem ainda, acho que não convenceu ainda o futebol de Spinelli. Daí Gabriel Menino entra no lugar de Tassiano. Tassiano também não fez muita coisa, acho que ele é um dos goleadores do Santos que mais vem marcando presença nesse início, mas também não é bom jogador. Daí vem Tietê no lugar de Thiago Mendes. Tietê, não vi nada de Tietê de importante, né? Além do nome, que é muito interessante. Cara, eu vi um dado interessante aqui, são 9 jogos do Vasco sem perder na Vila. E eu não sei como até hoje. Acho que tem que vir times muito ruins para não conseguirem vencer o Santos por enquanto, cara. Não vejo essa invencibilidade do Santos como coisa boa. Vejo como uma coisa normal, corriqueira. Porque o Santos, por exemplo, enfrentou o Velo Clube, cara. Ganhou de 6. Se o Santos goleia o Velo Clube e não vence o Vasco, então o Velo Clube tem que ser ruim pra caramba. Ruim pra caramba. Tem que ter alguma coisa aí de especial esse time do Santos para melhorar. Não só Neymar. Neymar não tá dando conta de levantar esse Santos. Falando em Neymar, teve uma rincha entre Neymar e o meio-campista Thiago Mendes, né? A gente viu muitas confusões ali, muitas faltas. Neymar teve uma clara simulação ali no bate-boca que ele teve com o jogador, onde eles se escoram a cabeça, e assim que Thiago Mendes tira, alguns segundinhos depois ele se joga como se tivesse sido agredido, sendo que não foi. A gente pode ver no lance aí, eu vou tentar soltar para você. E Neymar disse que era assim desde o PSG. Em 2020, Neymar tinha sido retirado de campo por lesão por causa da falta que Thiago Mendes fez ainda pela Ligue 1. Então, é uma coisa que é de tempo já, essa treta que eles têm. E, segundo Thiago Mendes, o juiz apitou para Neymar. Vou tentar soltar a fala dos dois jogadores aqui. E você acompanha tudo pelo Amarelo e Penta. Eu vou agora assistir Flamengo e Lanús. Vamos ver se o Flamengo reverte essa situação. Essa má fase que vive, eu considero uma fase. Ganhar do Madureira não é um reacender. Precisa jogar mais e precisa ganhar de times melhores. Se tiver algum time melhor que o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então, fica ligado no Amarelo e Penta, porque aqui sempre tem futebol. Tamo junto, muito obrigado. Se você acompanhou até aqui, curta, deixa o like, o gostei e me segue. Inscreva-se no canal. Sempre ele quer arrumar confusão. Sempre ele quer dar de machão. É sempre assim, com todo respeito, é um babaca. Já me quebrou uma vez no Paris Saint-Germain. Me prometeu hoje. Então vamos ver se ele é homem suficiente para me quebrar de novo. Então, é normal, é futebol. Eu acho que cada um tem que defender sua equipe, isso é normal. Ele quer defender a dele, nós a nossa. Mas eu só pedi um pouco de respeito na comemoração dele. Ele mandou nossa torcida calar a boca, não falei nada demais. E ele me desrespeitou. Eu acho que é normal, serve o jogo. Mas também, hoje foi um jogo praticamente só do Neymar, onde o juiz só apitou pra ele, em momento algum apitou pra nós.
Mas não podemos fazer nada, saímos com a derrota. Agora temos que trabalhar, levantar a cabeça, porque já tem mais um jogo importante domingo no Campeonato Carioca.